Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor, que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SFCs. E aqui no canal a gente discute sempre temas interessantes ligados a esse assunto. Eu hoje queria conversar com vocês um pouquinho mais, nós já tivemos um papo sobre isso antes, conversamos sobre a medição de qualidade do gás SFCs, tanto novo quanto em operação. Eu hoje queria voltar a esse assunto aí e discutir alguns conceitos que eu acho que é importante a gente conversar, porque se aplicam não só ao SFCs. Eu vou conversar aqui, mostrar alguns exemplos relacionados ao SFCs, mas esse conceito vale para outros controles e procedimentos de manutenção que a gente pratica rotineiramente. Eu acho que tem alguns aspectos que vale a pena a gente discutir. Eu queria conversar com vocês no seguinte sentido. O que é importante a gente monitorar no SFCs? É importante a gente monitorar, primeiro, a pureza do gás, o que a gente chama de pureza. Na verdade, quando a gente mede a pureza, a gente está medindo o quanto de SFCs efetivamente a gente tem nessa mistura, e aquele restante ali não é SFCs. Além disso, a gente mede a contaminação por umidade, a contaminação por produtos de decomposição. Essa é a medida que a gente faz de rotina na manutenção. O significado dessas coisas é mais ou menos simples. Por que a gente faz isso? Para que a gente faz isso? O que eu faço com esses resultados? Isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Um instrumento básico de medida que se usa no mercado, eu vou mostrar esse exemplo, esse que está aqui. Esse instrumento aqui, essa foto, é do instrumento que hoje a Vegor recomenda e revende, representa. Por quê? Ele é um instrumento que tem características de precisão, de exatidão e precisão excelente, e ele é um instrumento que, diferente dos outros, ele é modular. Isso significa o seguinte: cada uma das três grandezas eu posso medir separadamente. Então, por exemplo, se eu tive um problema no sensor de pureza, eu simplesmente removo esse sensor, faço as outras duas medidas. Eu não preciso inutilizar o instrumento enquanto eu dou conta do que aconteceu com o sensor de pureza, ou seja, de umidade, seja de SO2. Agora, existe uma série de outros instrumentos disponíveis no mercado para medir essas mesmas grandezas. O que isso significa? O que a gente quer quando a gente mede isso? Na verdade, importante para nós, pureza. Se eu tenho lá digamos que eu tenha 96% de pureza, a norma me diz que eu tenho que ter pelo menos 97%. Eu tenho 96% de pureza e eu tenho 100 partes por milhão de água e 10 partes por milhão de dióxido de enxofre. Então eu tenho 110 partes por milhão de alguma coisa que não é SFCs, mas eu tenho mais de 3% de outras contaminações que não são SFCs. O que é isso? A maior parte desse restante, que é quase os 3%, é ar. Então, para que eu quero saber essa contaminação por ar atmosférico, por umidade, por SO2? Na verdade, a presença do ar e da umidade dentro do equipamento, seja um barramento, seja um disjuntor, seja uma chave, essa água e essa umidade dentro do SFCs, no momento do ar, com que acontece aquela decomposição temporária do SFCs em enxofre e flúor, o flúor e o enxofre vão reagir com essa água e vão formar compostos oxifluoretos, fluoretos, que vão resultar no fim no dióxido de enxofre, nos fluoretos metálicos, vão atacar os contatos, etc. Então eu faço isso para garantir maior durabilidade e maior confiabilidade dos equipamentos. O que a gente observa hoje em dia é que isso aí é que não acontece apenas com o SFCs, acontece com outros equipamentos também. Então o cara tem um transformador, ele faz análise de óleo, gás dissolvido, termografia, mas como é que você usa esse resultado na sua engenharia de manutenção?
No caso do SF6, essa tendência de formação do SO2 é indicativo para nós de problema. E a gente precisa, então, fazer a gestão desses dados, construir essas curvas de tendência e tentar buscar interpretar o que está acontecendo ali no nosso equipamento. Da mesma forma, a gente precisa evitar que essas contaminações por ar e umidade, precisamos evitar que elas cresçam, porque elas significam deterioração interna do equipamento. O que a gente observa é que muitas vezes a medida é feita apenas para cumprir ou uma determinação ANEEL ou uma exigência da seguradora, e aquilo não está entrando de fato na sua gestão da manutenção. Então isso é uma questão que a gente queria deixar para todo mundo pensar aí. Esses instrumentos são instrumentos caros, é um investimento razoável, e muitas vezes a empresa compra aquilo ou contrata a medida, investe aquele dinheiro apenas para ter os números, mas você pode tirar muito mais. Então, assim, você tem muito mais informação que a gente pode dar para vocês em troca pelo serviço que a gente está fazendo. Nós aqui, além do instrumento da GasKeep, nós temos também esse outro instrumento aqui, esse que está aparecendo aqui, que é um instrumento que a gente usa principalmente em fábrica, mas ele pode ser usado no campo também, mas a utilidade dele em fábrica é maior ainda, porque ele, além desses produtos que os instrumentos convencionais medem, ele mede também a contaminação por CF4, que é o fluoreto de carbono, H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. O que isso significa? O CF4, o fluoreto de carbono, é o resultado do ataque do flúor a todos os elementos poliméricos que existem no equipamento, o espaçador dos barramentos, os suportes de isoladores, etc., de painéis, giz e disjuntores. Todos esses materiais que são formados por polímeros, que tem carbono na sua composição, o flúor ataca e forma o fluoreto de carbono. Isso é uma informação adicional. O monóxido de carbono ele vai se formar também quando esses produtos de carbono reagem com o oxigênio do ar também durante a reação de decomposição. O oxigênio presente na ocorrência do arco, ele se ioniza, ele forma o famoso ozônio, né? E às vezes oxigênio elementar em função da temperatura. Esse oxigênio ataca o carbono também, formando monóxido de dióxido de carbono. Tudo isso é indicativo para nós de decomposição que pode ser excessiva ou não. A gente vai precisar acumular esses dados, construir uma curva de crescimento e avaliar a tendência de geração desses produtos para que a gente possa tentar observar uma anormalidade que nos indique que há uma falha em andamento. A gente, no nosso dia a dia, na nossa prestação de serviço, a gente observa que ainda são poucas as empresas que têm essa prática de fazer esse segmento, obter esses dados, tratar esses dados de forma científica para tentar projetar possibilidade de falha, vida útil do equipamento e informações que a gente pode extrair daí. Certo, pessoal? Então, assim, essas são algumas questões que a gente queria conversar com vocês com mais detalhes, porque não basta a gente, por exemplo, eu tenho uma situação de excesso de dióxido de enxofre. Ok, o dióxido de enxofre em si, ele é problemático. Ele vai atacar o nosso equipamento, vai trazer problemas de vida útil, mas, além disso, ele é um indicador de problema que está acontecendo ou problemas futuros. Então, assim, é importante que a gente, além de tratar o gás, que a gente avalie essa tendência de formação e tente construir uma expectativa de vida útil para o nosso equipamento baseado nisso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse papo. Mandem aí suas observações, perguntas, sugestões. Pode mandar por aqui, pelo chat aqui, pode mandar pelo nosso site, que é o www.vegor.com.br.
E mande suas sugestões de outros assuntos para a gente conversar. Compartilha, dá o seu like aí, compartilha esse vídeo com o pessoal que você conhece que possa estar interessado nesse assunto aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.